Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui mais uma vez para mais uma aula de História. Quero agradecer a todos que têm se inscrito no canal História Interativa, têm compartilhado, têm curtido e comentado. Desta vez vamos estudar sobre a periodização da história e logo surge a pergunta, né? O que é periodização histórica? A divisão da história consiste na divisão cronológica dos acontecimentos estudados, em 5 fases que são encontradas nos livros didáticos. Essa fragmentação foi criada pelos historiadores a fim de facilitar a compreensão e análise dos eventos históricos, o que se tornou um importante método de estudo dessa disciplina. No entanto, a divisão cronológica é criticada por alguns historiadores. Nós iremos ver que para facilitar a contextualização dos acontecimentos históricos e as datações, foram criados 5 períodos históricos. Iremos ver também a importância de se ter essa noção para facilitar o conhecimento histórico. No entanto, há críticas sobre este período, ou sobre essa periodização, melhor dizendo. Quais são essas críticas? A primeira coisa que nós temos que saber é que nós não devemos ter uma visão engessada acerca dos períodos históricos e os marcos que estipulam a passagem de um período para o outro. Sendo assim, é importante compreender que a história não assumiu as características básicas que a definem na Idade Média em 476. Mas nesse ano, um acontecimento importante deu início às transformações que ao longo dos séculos deram a forma da Idade Média. Então, o que é que acontece, pessoal? As datações destes períodos, por exemplo, início da Idade Média ou fim da Idade Média, não quer dizer que aquele período acaba-se exatamente naquela data. Porque nós sabemos que a história ela é um processo. Então, a compreensão dos historiadores sobre determinados fatos é que levaram eles a datarem aquele marco histórico, aquele fato. Não quer dizer que a partir dali tudo mudou, tudo se transformou. Então, o que é que acontece? Algumas críticas são feitas a essa divisão, uma vez que ela usa apenas a cronologia como ferramenta para realizar a divisão dos conteúdos da história. Além disso, ela é criticada por ser eurocêntrica e focar apenas em aspectos relacionados aos acontecimentos diretamente relacionados ao continente europeu. Então, olha só, eu estou apresentando aqui para vocês uma divisão histórica que é baseado na aceitação da maioria dos historiadores. No entanto, há críticas. Por quê? Porque essa divisão histórica ela é baseada nos acontecimentos principalmente relacionados ao continente europeu. Então, ela é chamada de história eurocêntrica. No entanto, nós sabemos que durante o Renascimento, durante o Iluminismo, né? E aí por diante, a Europa ela toma a frente desse conhecimento, né? Já desde lá de Roma, né? Da Grécia. Então, a Europa sempre foi símbolo do conhecimento. Não quer dizer que a mesma coisa que estava acontecendo na Europa, nesses 5 períodos, estava acontecendo no mundo todo. Porque nós temos importantes tribos, nós temos importantes povos que não participaram destes processos de mudança, no entanto, produzem história. No entanto, são importantes para a história. Entenderam? Então, por isso que nós não devemos considerar absolutamente esses períodos como períodos mundiais, que todo mundo passou por aquelas fases. Não, mas que foram importantes para nós compreendermos a história da Europa e daí compreendermos a nossa própria história, já que o Brasil foi colonizado pelos europeus, né? Precisamente aí
os portugueses. Atualmente existem historiadores que debatem alternativas ao uso excessivo da cronologia como ferramenta de ensino e estudo da história. Vejamos aqui algumas informações básicas acerca da divisão da história. Então nós temos aí, né, esse gráfico e com essas ilustrações nós vemos que até o ano 4000 a.C. é considerada a pré-história, né? E nós vamos ver por que eles consideram como pré-história. Do ano 4000 a.C. até 476 depois de Cristo é considerada a Idade Antiga. De 476 depois de Cristo até 1453 é considerado Idade Média, e de 1453 até 1789 é considerada a Idade Moderna, e a Idade Contemporânea, que é a que vivemos hoje, desde 1789. Iremos ver as particularidades de cada período desse, né? A pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é a que vivemos, e o que fez os historiadores considerarem cada um desses períodos, certo? Olha só, a pré-história acompanha os acontecimentos relacionados ao surgimento dos primeiros hominídeos e sua evolução. Nesse período, estuda-se o desenvolvimento desses hominídeos e as ferramentas utilizadas por esses na sua sobrevivência. Analisa-se também as diferentes espécies de hominídeos até o surgimento do Homo sapiens sapiens. Então seria aí o quê? Abordando uma teoria, né, evolucionista, a história encara esse período da pré-história, primeiro, como um desenvolvimento, né, do homem, até chegar ao Homo sapiens sapiens, que é o homem moderno. E o marco que estipula o fim desse período é o surgimento da escrita, por volta de 4000 a.C., para saber mais sobre esse período da história. Então, o que é que acontece? Nós iremos ver aqui o seguinte, que o surgimento da escrita no ano 4000 a.C., ele determina o fim da pré-história, sendo que esse conceito, já vou adiantando, já é criticado hoje por muitos historiadores. Por quê? Porque quando o homem não produzia escrita, a escrita surgiu com os sumérios no ano 4000 a.C., mas quando eles não conseguiam produzir uma escrita formal, eles já escreviam suas atividades principais em pedras. Observe essa imagem aí, no lado direito, que existe uma pessoa estendendo o braço sobre a pedra. Ali é uma ilustração mostrando que ela está pintando algo. E geralmente eles pintavam figuras de animais que caçavam ou pescavam, atividades do dia a dia, né? E isso aí levou eles também a produzirem escrita. Então dizer que na pré-história não se tinha escrita, né, não é mais aceitável no meio histórico hoje. Diante da história hoje, né, de toda a historiografia que estuda os escritos históricos, ela não considera mais esse conceito, né? Mas, enfim, o surgimento da escrita, né, com os sumérios em 4000 a.C., marcou o fim da pré-história e o início da Idade Antiga. E o que seria a Idade Antiga? Teve como marco, né, como eu já falei, o início da escrita. Esse período acompanha todas as civilizações da antiguidade, como os povos mesopotâmicos, hititas, fenícios, hebreus, persas, chineses, e o grande foco desse período vai para os povos clássicos, isto é, gregos e romanos, os povos considerados com maior avanço intelectual de toda a antiguidade. Então nós iremos ver que a Idade Antiga se inicia estudando civilizações, ali o início das civilizações, formação das grandes cidades, mas que o foco principal vai ser o quê? Grécia e Roma, né?
nesse período da Idade Antiga. O marco que colocou fim a esse período foi a invasão de Roma pelo Érulus, um povo germânico, e a destituição de Rômulo Augusto do trono romano em 476 d.C., que é exatamente a queda do Império Romano, né? Com isso, o Império Romano do Ocidente teve fim e a Europa Ocidental iniciou uma fase de grandes transformações que levou à formação do medievo. É o período chamado de período medieval, né? Que é a Idade Média. A Idade Média recebeu esse nome dos renascentistas, que consideravam esse período como um tempo que ficava no meio do Renascimento e o período das civilizações clássicas. A Idade Média estendeu-se de 476 a 453, a 1453, desculpa. Então, olha só, a Idade Média é um dos períodos depois da pré-história mais longos, né? Você vai ter a pré-história como o período mais longo, é claro, porque vai desde o surgimento do homem à invenção da escrita, mas você vai ter depois do período da pré-história, aí você vai ter o período da Idade Média, que vai ser o período mais longo, né? Que é de 476 a 1453. Chamado também de período medievo ou medieval, né? E o estabelecimento desse período considera a forma como a sociedade da Europa desenvolveu-se. Nesse período é abordado o desenvolvimento do feudalismo na Europa por meio do processo de ruralização da Europa após o fim do Império Romano do Ocidente. Com isso, surgiram novas relações de poder como a suzerania e a vassalagem. E o funcionamento da sociedade tornou-se radicalmente distinto da forma como funcionava em Roma. Então, estas transformações sociais fazem, né, os historiadores realizarem estas abordagens. E a Idade Moderna? A Idade Moderna é outro período, né? É a fase de transição do feudalismo para o capitalismo. O feudalismo é um sistema financeiro e social, né? O capitalismo vai ser um sistema econômico e social também, mas bem diferente, né? Pautado em moeda já, em dinheiro e não simplesmente em trocas. O mercantilismo foi a forma como essa transição aconteceu. O desenvolvimento do mercantilismo relacionou-se com o desenvolvimento comercial que a Europa passou a viver a partir do século XII, o fechamento de Constantinopla, quando a cidade foi conquistada pelos muçulmanos, levou os europeus a procurarem alternativas para seu comércio, e disso veio, em parte, o impulso para as grandes navegações. Na Idade Moderna, o poder da Igreja começou a ser questionado e a importância da razão começou a sobrepor em relação à fé. Então, se nós tínhamos na Idade Média, né, no período medieval, uma forte influência da Igreja, aí influência de 1000 anos, né, na Idade Moderna nós vemos que com o Renascimento as questões religiosas começaram a ser questionadas, né? E o modo de pensar, de viver, começou a ser pautado na razão, na ciência e não somente na fé. Agora veja bem, e qual será o início da Idade Contemporânea, né? A fase que iniciou-se a Idade Contemporânea iniciou-se com a Revolução Francesa, acontecimento que transformou radicalmente a sociedade ocidental e polarizou ideias como igualdade dos homens perante a lei. Embora essa igualdade defendida na época fosse ainda muito distante da ideal, deu início a movimentos que levaram a humanidade ao estado atual de valorização do ser humano em todos os aspectos. Então, olha só, o que é que marca o início da Idade Contemporânea? A Revolução Francesa, em 1789, é isso? Então nós temos aí a Revolução Francesa, né,
foi um importante fato, o símbolo que marcou as revoluções. Depois, antes da Revolução Francesa, nós tivemos a independência dos Estados Unidos também, um importante fato que fez com que as pessoas, os cidadãos, tivessem direito, mas a Revolução Francesa é o ápice disso. Por quê? Porque na Revolução Francesa o poder passou realmente para as mãos do povo, mesmo que depois, né, tenha acontecido uma série de fatos que desestabilizou esta revolução, mas ela foi símbolo das grandes conquistas, né? Como, por exemplo, voto universal, participação, né, nas eleições, criação de partidos, né, e coisas desse tipo. Então, os pensamentos que eram pregados no iluminismo de liberdade, igualdade e fraternidade foram amplamente divulgados e buscados nessa revolução como símbolo de luta. Na idade contemporânea, as colônias europeias na Europa conquistaram sua independência, mas os europeus acabaram colonizando a África e a Ásia quando a indústria surgiu. Houve também o período da chamada neocolonização, né? Porque na Idade Média, como resumo não dá tempo de falar, houve a colonização. Na Idade contemporânea houve a neocolonização. África e Ásia, quando a indústria surgiu, né? Então, olha só, principalmente países da África e Ásia, eles sofreram, né, esse neocolonialismo que se expandiu aí de maneira feroz, podemos dizer assim, sugando os países que eram menos favorecidos, mais pobres, em detrimento das grandes riquezas de países ricos, explorando riquezas minerais destes. A colonização, de uma forma geral, foi prejudicial, e os locais colonizados até hoje colhem as consequências dessa exploração. Nós vemos essa guerra, né, por território, marcou o quê? Marcou ao século XX, né, ainda na Idade Contemporânea, marcou o século XX, que ficou marcado por duas grandes guerras mundiais e por grandes genocídios. A disputa por território, né? Esses acontecimentos levaram ao surgimento de instituições que têm como grande objetivo a preservação da paz, embora o mundo ainda seja marcado por conflitos. Então nós estamos falando aqui de transformações sociais que vão ocorrendo nesses períodos históricos. Vemos, depois das grandes guerras, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, aí a criação de um órgão que é contemporâneo, né, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas. É uma instituição contemporânea. Ela é uma instituição intergovernamental criada para promover a cooperação internacional, uma instituição, uma substituição, melhor dizendo, à Liga das Nações. A organização foi estabelecida em 24 de outubro de 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, com a intenção de impedir outro conflito como aquele. Então, outros conflitos como a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, só para dar um exemplo aqui, né, de instituição contemporânea, é a ONU que tem procurado aí a unificação dos países, né? Olha só, então esses períodos históricos estão apresentados aqui nessa aula. Eu espero que eu tenha cooperado, tenha contribuído para o seu conhecimento, né? Então, muito obrigado por acompanhar, curta o nosso canal e continue nos acompanhando nestes estudos, ok? Muito obrigado.